aqui, ó. Deixa eu tirar Foi. Vamos lá, então. Eu tô aqui com o Mário Cícero, apareceu com esse bolinho Que de nada, tá chocolate. tranquilo. Não é? Vou começar aqui. Salve, meus queridos, como é que vocês estão? Estou aqui com Joyce Gravano, que é ativista de direitos humanos, gestora de projetos, tem um projeto muito legal chamado Niara Acolhimento, e a professora também. Seja bem-vinda, Joyce, como é que você tá? Muito obrigada pelo convite. Acabei até de postar. Se o Romário chama, a gente atende, porque a gente sempre sabe que vai ser um papo de qualidade. Muito bom. Então, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui trocando essa ideia com você. Mas, ó, Joyce, você já começou aqui escondendo um bolinho de chocolate que eu vi, né? Porque eu não vou aqui para passar a ideia de que você pode estar comendo bolinho, já que agora você é esse nosso muso fitness de São Gonçalo. Então, eu escondi aqui o bolinho que eu estava E comendo. você está cuidando da sua saúde física? Olha, tô tentando. Tá tentando? Tô tentando, tô buscando. Esse ano eu faço 40 anos. 40? E Parece muito mais jovem. anos. E aí tenho buscado, né? A idade vai chegando e a gente precisa se cuidar, saúde física e mental. Então tenho tentado, comecei a praticar corrida. E Qual é o seu pace? olha ele. Eu não Olha, sei. eu tô Acho em muito 8, assim. mas a minha meta é chegar até julho com 5, que é o pace ideal. O pace ideal é 5? 5. Começou a correr como? Comecei a correr porque tava trabalhando na Alerj e aí tava num nível de estresse muito alto e uma amiga falou pra mim, cara, tenta caminhar de manhã 20 minutos que é bacana. E corrida é uma seita, né? Aí você começa caminhando, aí você conhece uma galera e a galera começa Sim. a correr. Aí você vai correr, você compra um óculos, aí você compra um tênis, aí você quer baixar seu pace e aí... Agora tem a meia, né? Agora você sabe qual cor da meia você vai rolar. Olha, todo um processo, o óculos que você vai usar que baixa pace também. Tem lance de comprar o óculos que dá uma baixada no pace. Ai, gente, eu vou comprar super algum óculos na Shopee mesmo, aqueles, tipo, da Oakley da Shopee, vou falar que é o baixa pace. Mas é, sim, as pessoas pagam caríssimo por essas coisas. Eu já fiz duas corridas com ele E funciona bem. Funciona muito bem, me atende bem. Porque também a galera também cria umas contas absurdas. Tênis de 3 mil reais, tem umas coisas também que É, mas aí é uma realidade que não dá pra pra, mim não assim, é possível sim. e acho doideira também. Porque isso, eu corro... É pegar um Nikezinho, um É. óculos da Shopee, um sonho e vai correr. Não, e aí tem que ter uma suplementação legal, porque você vai correr, sei lá, 5, 10 Sim. quilômetros. E aí você tem que chegar bem, porque não é só fazer 5, 10 quilômetros. É você chegar bem ao final da corrida, que é sempre minha meta. As primeiras eu cheguei muito mal. E aí foi melhorando com o tempo. Fui melhorando com o tempo. E aí hoje eu consigo chegar, tipo, super bem no final. Inclusive é uma questão que eu venho trazendo para São Gonçalo, porque para eu conseguir correr bem, assim, sem barreiras, eu tenho ido correr em Niterói. Porque não tem lugar pra correr Porque aqui. não tem lugar para correr. Você não consegue correr 8 quilômetros em São Gonçalo direto sem ter que atravessar uma rua. É muito bom que o sem militante... ter uma obra. Não tem. É muito bom que você começou a correr pra distrair e já tá militando. Fala, Já tô militando. Vou correr. Exatamente. Agora eu quero lugar pra reivindicar a corrida. São Gonçalo, cara, São Gonçalo tem grupos bacanas de corrida. Tipo, tem o Pé de Fogo, que é de uma galera que corre no Alcântara. E, cara, são os coroas, inclusive, que tem pace ótimo, correm 21 quilômetros. Vão fazer agora a Corrida da Ponte. Sim, eu quero muito fazer a corrida. E aí, São Gonçalo não tem estrutura. Deixa eu fazer uma pergunta, que eu acho que agora, voltando para esse campo social, pegando corrida, esse exemplo, essa coisa do descanso militante, uma pergunta para você. É muito difícil não olhar as coisas com um olhar crítico? Por exemplo, corrida. Você foi correr, você já viu que tem a barreira da corrida, que é uma questão de a nossa cidade não tem incentivo a espaços esportivos. Mas não só para isso, assim. Você, depois de muitos anos militando, você tem dificuldade de olhar para as coisas sem olhar... Cara, quando que você olha assim, cara, eu preciso descansar? Então, é muito difícil. São muitos anos militando. E aí você problematiza quase tudo. E às vezes até o meu marido fala, cara, dá uma descansada, não tem necessidade. Não se envolve nisso, não. O descanso militante é real. É, só aproveita o momento. Sabe, tipo, vamos num samba. Aí acontece alguma coisa ali e eu falo, cara, a gente só veio curtir. Só toma sua cerveja, só curte seu samba, não tem necessidade. Mas é difícil você não problematizar. Principalmente, acho que na área dos direitos humanos, mas também na pauta racial. Acho que isso ainda fica ainda mais gritante para mim, no dia a dia. Você queria ser mais leve? Você queria tipo, curtir mais e militar menos, às vezes? Sim, eu acho que ignorância é uma virtude. O quanto que você acha que esse processo e eu acho que nem problematizar, mas é olhar o mundo de uma maneira mais profunda, né?
O quanto que você acha que isso atrapalha a sua saúde? Voltando pra saúde de novo. Você acha que isso Muito. consome muito você? Muito, muito. É, a corrida e outras atividades físicas, enfim, vem muito nesse lugar de tentar cuidar da saúde mental, principalmente, que acaba ficando muito abalada, porque trabalho com direitos humanos, né? E porque preciso descansar em algum momento a cabeça, né? Porque não adianta só descansar o corpo. Você deita para dormir, mas você já acorda pensando nos problemas, nas coisas que estão acontecendo. Aí você abre uma rede social, já aconteceu algum caso, Sim. e aí você já começa a pensar naquilo durante o dia. E aí você liga uma televisão para ver um Bom Dia Rio antes de sair para trabalhar. Você já é inundado por questões que aquilo já te atravessa de outros lugares. Aí você já começa a pensar em possibilidades para aquela questão. Então, assim, é muito difícil. É um processo desgastante. A terapia ajuda muito, eu acho que, inclusive, todo mundo deveria fazer. Eu faço terapia há muitos anos, mas eu costumo dizer que de 3 anos para cá eu realmente me dediquei à terapia. E isso também faz muita diferença nessa tentativa do descanso militante, sabe? E vamos voltar. Você tem 40 anos, né? Você é nascido em São Gonçalo também? Nascida em São Nascida Gonçalo. tua cria real. Casa de Saúde Alcântara. Boa, boa. Como que foi a sua infância? Assim, quem é Joyce? Assim, de onde que você veio? O que você curte a fazer? Qual era o seu rolê? Então, eu falo que eu sou muito raiz de São Gonçalo, porque eu nasci na Casa de Saúde Alcântara e morei no Vila 3 quase que a minha vida inteira. Então, é muito perto. Sim. A minha mãe foi caminhando para a Casa de Saúde Alcântara para eu nascer. Então, assim, mais raiz impossível. E cresci no Vila 3 e morei lá quase que a minha vida inteira, com algumas pequenas saídas. E fui criada ali no Vila 3, que é um bairro residencial, agora menos, mas nos anos 80, ali eu nasci em 85, final dos anos 80, início dos anos 90, era um bairro muito residencial, muito familiar, de famílias que moravam ali há muitos anos, né? A minha família mora ali há mais de 70 anos. Caraca. Seus pais, então, também são nascidos aqui lá de São Gonçalo? Minha mãe é vinda de Niterói, mas meu pai nasceu ali e morou ali a vida inteira no Vila 3, saiu quando casou, o segundo casamento, mas agora, inclusive, já voltou. E os meus avós moravam ali, os meus bisavós compraram ali, na verdade, né? Os avós do meu pai. E compraram quando era brejo. Era um brejo, e aí eles compraram, enfim, uma família preta, que era de Rio Frio. Rio Frio onde? Fica aqui para lá de Gatinho, não existe mais esse nome. Era uma cidade ou era um bairro? Um entendi. bairro de São Gonçalo. Hoje não existe mais. Nome Rio Frio. E a família da minha avó era de Rio Frio, tinha uma fazendinha ali e tal. E aí a família do meu avô morava ali por perto, se conheceram, enfim. E aí foram morar no Vila 3, era brejo. Tinha só um vizinho, que era Dona Erci, seu Antônio. Muito bom. E eles foram morar ali e construíram a família ali, seu Antônio e Dona Erci também. Então a gente dividiu o muro a vida inteira. Você viu o Vila 3 todo desenvolver, exato. Essa sua família, tipo, super A minha família viu ali. Tem um clube do Vila 3 ali que o meu avô era sócio, porque é sócio fundador do clube do bairro, assim, sabe? Que ele é um bairro muito importante quando você pensa, tipo, da geografia do Vila 3 ali, a proximidade que ele tem com Alcântara, né? Sim. Tipo, Alcântara como um polo comercial como é, o Vila 3, quanto residencial que é, atende muito o comércio de Alcântara, né? Sim, com o mercado muito perto, com a Rua da Feira, com o viaduto ali, né? Com a rodoviária ali, né? Com ônibus para muitos lugares. Muitas escolas particulares e públicas, muito mercado, muito comércio. A gente tá no centro de Alcântara e isso fez com que eu estivesse sempre muito perto do centro, mas que eu consegui ter uma infância muito boa ali, crescendo na rua com a minha mãe botando a cadeira no portão e eu brincando com as crianças do bairro, com a famosa festa do Vila 3. Então eu fui criada naquela festa. Maneiro, minha mãe ficava me olhando do portão e dizia, vai, daqui a meia hora você volta para saber que tá tudo bem. Os meus amigos de vida, e que são meus amigos até hoje, eu construí ali, naquele bairro. Sabe? Eu me lembro do meu primo andar de carrinho de controle remoto, a gente andar ali pela rua. E foi essa infância que eu tive, criada ali, numa escola. Estudei até a Alfa, que hoje é o primeiro ano, né? Numa escolinha particular de bairro. E no primeiro ano... O Seiva? Não, era Favo de Mel. Nem existe mais, era uma escola bem pequenininha. Muito bom. Assim, tem duas coisas que você falou aí que são muito boas, né? Que é, tipo, nomes de escolas de bairro
Tipo, tinha um periquitinho verde ali no gradinho, né? Tipo, que era... Acho que o nome dele era Negep, não sei o nome, mas era periquitinho verde carinhosamente, favo de mel. Tipo, tem os nomes de escola muito assim, né? E a outra coisa que você falou é da cadeira de praia na calçada. Que assim, eu acho que... Eu tenho 35 anos, né? Eu acho que tem uma memória que conecta todos os gonçalenses é que é brincar na rua. Tipo, nos anos 90, nos anos 2000, que foi um negócio que se perdeu também, né, ao longo do Sim. tempo, né? Que é um negócio que ficou... Mas enfim, desculpa, só pra Não, pontuar. e é bem isso. E essa escola que eu estudava, tinha uma professora que de dia ela era dona dessa escola e à noite ela cantava seresta. Muito bom, E aí, tia Lúcia, e ela alfabetizava a gente com música. muito bom. E eu nunca vou me esquecer disso. E aí, à noite, ela passava de batom, arrumada, pra ir cantar nas serestas. Era sensacional, assim, uma lembrança E ela falava disso incrível. na sala de aula? Sim, sim. E os adultos conheciam ela das serestas. E a minha família, por um tempo, teve um trailer ali no Vila 3. Então, às vezes, ela voltava da seresta e parava ali para comer um hambúrguer. Cara, eu falo que a minha infância foi muito raiz e eu acho que, inclusive, é isso que ainda me mantém em São Gonçalo. Todas essas lembranças que eu tenho da cidade. E aí, depois eu fui estudar no Clarianance, no primeiro ano do Outro Fundamental, clássico gonçalense, outro né? clássico, e saí de lá formada professora. Eu estudei lá por 13 anos. E eu digo que o Clarianance me formou enquanto muito do que eu sou de militante, o Clarianance me deu. Você pegou um período da Associação Gonçalense de Estudantes, né? Sim, A AGE. sim, e tinha os grêmios. Foi a época que É. acho que do boom dos grêmios. Porque eu não peguei muito dessa época, mas eu acho que é isso. Ali em 2012, 2010, tinha um movimento muito forte, né? Não, eu saio antes. Não, mas assim, nesse período, Eu né? saio 2003. 2003? 2003, eu tenho 40, né? Não, desculpa, eu falei errado. 2002, eu falei 2012, mas é 2002. 2002, 2003. 2000, 98, Tinha- 99, tinha um negócio bem possante. Henrique Lage, Clélia Nance. Sim, sim. Esse pessoal do Rio Os vindo pra cá, encontros os dos encontros. grêmios para pensar possibilidades para as escolas. E isso formou muito dessa Joyce militante. O Clélia Nance, então, foi decisivo pra você nesse processo de se envolver Sim, politicamente com as coisas. Sim. Eu fui da diretoria do Grêmio. A gente tinha uma diretora muito engajada e muito progressista, que era a Marisa Cária, que foi diretora do Clarianance por muitos anos. Professores muito engajados também, Paulo Roberto Brasil, que depois chegou a dar aula na Universo. Enfim, que traziam muito dessa militância pra gente. Eu me lembro que com 16 anos eu tirei o título e eu lembro da movimentação do Clarianance em prol da eleição do Lula. A gente se uniu para tirar o título, a gente foi junto ali, né, em frente à Prefeitura de São Gonçalo, uma galera indo junto tirar o título para votar no Lula, porque a gente entendia que ele ia pensar a educação num outro lugar, educação pública principalmente, né, ter um governo de esquerda. Então, quando eu saio do Clarianance, eu já tenho muito essa visão política, muito essa ideia de que talvez eu não tivesse ainda essa ideia de que eu já era uma defensora de direitos humanos. Mas isso já estava incutido em mim de alguma forma por conta daquilo que a escola tinha me trazido. Na época eu não tinha muito também dessa... Acho que o tema direitos humanos ainda não era uma rotina. Não era algo que a gente rotina, discutia. né? Tipo, eu acho que tinha uma coisa dos movimentos sociais e tal, mas eu não lembro, não sei se tinha já direitos humanos com essa clareza que se tem hoje, né? Ainda não. Mas ali já tinha um MST, Sim. já era forte nessa época. E eu lembro da gente discutir algumas pautas do MST, mas nada ainda perto do que a gente caminhou depois. Quando que a Joyce, aí formada, professora, né? Começa a entender, inclusive, essas disputas. Cara, tipo, eu acho que eu preciso dar uma contribuição maior e vou me envolver mais, vou me engajar mais, assim. Então, eu termino a escola em 2003. E nesse mesmo ano eu passei no vestibular para a UERJ, FFP. Eu fiz pedagogia na FFP. E no primeiro ano de cotas da UERJ. Então, eu acho que a gente se deparou... É isso, né? Eu sou uma menina criada em São Gonçalo, numa realidade periférica e preta, porque São Gonçalo é isso, uma realidade periférica e preta. E aí eu me deparo com a UERJ, que mesmo estando em São Gonçalo, ela traz uma outra realidade, porque a gente precisava ir na UERJ Maracanã. Nessa época ainda chamava muito de Casagrande Senzala. Então a UERJ Sério? Tinha essa... Maracanã era Casagrande e a FFP era Senzala.
E ir até lá era sempre uma questão, e aí se deparou com uma outra realidade. Era isso, eram os cotistas chegando na universidade. Você pegou, é verdade, você pegou o primeiro ano de cota, provavelmente a discussão sobre cota era super controversa na época, E né? agressiva até. Sim. Os professores não sabiam lidar com os alunos cotistas. Alguns tinham falas bem complexas. A universidade ali. era branca, absolutamente A branca. Né? universidade era branca e eles se deparam com um número absurdo de pessoas negras naquele espaço, oriundas de escola pública, em sua maioria, e não sabiam o que fazer com essas pessoas, como lidar. E aí a gente precisou. E acho que aí eu começo a ter essa noção de direitos humanos e ainda maior de coletividade. Porque a gente compreendeu que ou a gente se unia, ou a gente seria tragado pela universidade. E ninguém sairia de lá formado. E aí eu acho que isso me joga no mundo, assim. Eu saio dessa realidade só gonçalense, que de alguma forma era meu porto seguro, né? Eu estava completamente adaptada a essa minha cidade, aos meus amigos, a estar dentro do território mesmo, porque eu estava na Calhanança, eu frequentava o Coroado, festa da TN, tudo isso era meu território, eu estava muito segura. E aí a UERJ me tira desse lugar de segurança e me joga num outro mundo. E aí você precisa aprender a sobreviver. E aí se encontrar em alguns grupos, inclusive no movimento negro, me trouxe isso. Esse outro lugar de segurança. Você conheceu o movimento negro na universidade mesmo? Na universidade. Como é que era a discussão na época? Assim, hoje, tipo, as pautas mudaram muito, né? Mas quais eram as reivindicações à época, assim, na universidade do movimento negro? Eu acho que era se manter vivo. A gente não tinha o aprofundamento que a gente tem hoje. Muito longe disso. Eu, às vezes, vejo coisas que eu postei em 2004, 2005 e eu fico apavorada. Quando você revisita e quando tal. eu revisito as coisas, porque a gente ainda não tinha muita noção das coisas. A gente entendia que nós éramos negros, que isso era uma questão para a universidade que não sabia lidar conosco e com as nossas pautas e com as nossas necessidades, e que a gente precisava se unir para se manter minimamente capaz de concluir as nossas graduações, né? E todas no campo da educação. E aí, talvez, aí a gente começa a se aprofundar em Paulo Freire. Apesar de ter feito curso normal, eu acho que eu só consigo realmente me aprofundar e entender a perspectiva freiriana na universidade. Porque a gente começa a ver muito disso naquilo que a gente traz enquanto vivência. Eu sou a primeira da minha família a ir para uma universidade pública. Então, isso começou a me pautar enquanto uma pessoa que eu não queria só estar na universidade. Eu não queria só concluir mais a minha graduação. Eu queria que outros viessem. A gente queria, né? Não só eu, mas esse grupo, né? Essa galera que estava lá. A gente queria que outros estivessem lá também. Porque a gente não queria mais se sentir sozinho como a gente estava se sentindo. Porque os calouros eram negros, mas os veteranos não eram. Sabe? Na nossa... O que mudou dessa, tipo, da sua... Qual a diferença fundamental que você vê, tipo, do trote de você entrando na universidade pro trote de você organizando o trote? Cara, então, o Tem meu muita diferença? trote foi matéria de Jornal de São Gonçalo. Mentira. A gente foi capa do Jornal São Por Gonçalo. bem ou por mal? Então, a gente causou uma certa algazarra ali na frente da universidade. Mas aí, outro dia, eu achei essa foto, né? A minha mãe, óbvio, cortou Guardou. essa parte do jornal e outro dia ela se organizando, achou essa foto. E eu vi essa foto e eu tô com pintada de timbalada, assim, sabe? E aí, na época, eu achei bacana, né? Só que eu fico pensando o quanto de racismo tem nesse lugar. Pode crer. Sabe? A referência que se tinha para pessoas negras era esse lugar da timbalada, sabe? E outros processos de racismo que a gente passou dentro da universidade e que naquele primeiro momento a gente não conseguiu entender isso como racismo. E que hoje, revisitando muito do que eu vivi na universidade, eu consigo compreender que era racismo e que a gente não sabia nem muito como se movimentar com relação a isso, sabe? E aí a gente foi construindo. Então, quando a gente vira veterano, já é um outro lugar. É um trote muito mais do sejam bem-vindos a esse espaço, essa universidade é de vocês, a gente está aqui para acolher a demanda de vocês. Porque é isso, a gente foi para a universidade, mas a gente não sabia como se portar lá dentro mesmo, sabe? Era uma galera que estava lá, que eram os veteranos, que vinham de escolas particulares.
que quando o professor citava alguns lugares do próprio país, não estou falando nem de viagens internacionais, e que a gente não sabia, porque a gente nunca tinha saído do Rio de Janeiro, sabe? Era um outro mundo. Foi nos apresentado um outro mundo e sem nenhuma rede de apoio. Então, quem veio depois, eu acho que a gente conseguiu ali criar um acolhimento. E hoje eu vejo a UERJ-FP, com todo o seu sucateamento e a dificuldade que a universidade pública passa, principalmente a FFP, porque é só voltada para a educação, Sim. eu consigo perceber os universitários de lá com um olhar que lá em 2004 a gente ainda não tinha. É porque, ao mesmo tempo que as coisas, os debates estão se aprofundando, mas esses debates aconteceram ontem, né? A gente não está falando de um processo de muitos anos. Você está falando que é de 20 anos, assim, é pouquíssimo tempo, né? A primeira turma de cotistas é de ontem, não foi ontem, pô. Exatamente. Então, assim, é para refletir, inclusive, do tempo que passou, né? Tipo, é pouco tempo diante do tempo todo que o Brasil sofreu, né? Enquanto a questão racial, né? E aí essa Joyce do Clarenance, a Joyce da FFP, o tempo passou e ela foi trabalhar com 2 grupos que são grupos muito vulneráveis, né? Seja pelo Niara ou pelos egressos do sistema prisional, né? Tipo, que você também... Na verdade, o Niara dialoga com essa pauta. Dialoga com essa pauta também, então, eu acho que o Niara acaba fazendo esse chapéu, né? Sim. Você vai trabalhar com 2 grupos que são muito sensíveis nas discussões sobre desigualdade social no Brasil, assim, né? Da onde que surge o Niara, assim, que é o projeto que você hoje cuida, coordena e toca? Eu acho que o Niara, ele surge de uma necessidade pessoal mesmo. O Niara, ele surge porque, num determinado momento da minha vida, é isso, né? Essa Joyce militante, essa Joyce universitária, em algum momento ela dá lugar à Joyce mãe, né? Hoje meu filho tem 18 anos, então em algum momento ela dá lugar a essa Joyce mãe e essa Joyce esposa, que ainda estava se entendendo enquanto mulher negra na sociedade e que se torna, não diferente de muitas outras mulheres, mas vítima de violência doméstica, de abuso por parte do seu companheiro e encontra em algumas outras mulheres uma rede de apoio. E aí eu começo a entender que é isso, né? Tem a Joyce militante, que discute política e tudo mais, mas que ainda não estava, acho que, diretamente voltada para essa discussão das mulheres negras e a violência. Porque não era uma realidade minha até então. Você acha que a discussão sobre a pauta das mulheres ela é mais recente do que a da pauta racial, do ponto de vista contemporâneo? Sim, muito Você acha mais. que a racial chegou primeiro Sim. E agora que está... Sim. E que ainda tem muitos tabus, principalmente quando a gente fala de violência com mulheres negras. A gente ainda tem muitas questões, porque, em geral, são mulheres negras sofrendo violências por homens negros, né? E aí a gente precisa entender como é que a gente consegue discutir isso dentro do movimento negro. Então, a gente ainda encontra alguns tabus com relação a isso. E aí, eu fui acolhida por algumas mulheres e aí quando eu consegui ali me restabelecer, e é esse o tempo em que eu estou fora de São Gonçalo, né? Eu passo 4 anos morando no Rio por conta dessa separação, dessa violência. E eu encontro muitas mulheres nesse meu caminho que vão me ensinando muitas coisas, e uma dessas mulheres me leva para a CUFA. Eu conheço a Central Única das Favelas, fico voluntária lá da Taça das Favelas um tempo, conheço alguns trabalhos que o Celso faz lá. Ele une um grupo de mulheres em que ele entende que há ali uma potência, uma liderança, e esse grupo de mulheres começa a me fazer pensar que eu queria ter alguma coisa que fosse minha e que eu conseguisse trazer de volta para São Gonçalo. Porque, como diria Manuel de Barros, meu quintal é maior que o mundo. Sim. E eu precisava trazer isso de volta para o meu quintal. Porque aqui eu tinha sofrido a violência e aqui a minha história acontecia. E aí eu consigo, depois de me erguer, me reestruturar, voltar para São Gonçalo e começar a pensar nisso. E aí isso começa primeiro só no campo da educação, porque eu era professora, então eu começo isso no campo da educação, com mulheres que queriam aprender a ler e a escrever, mulheres que queriam terminar o ensino médio e que sofriam violências dos seus companheiros, então não podiam ir para a escola formal. E isso ainda é um dado muito importante em São Gonçalo,
pouco mapeado, mas muito importante, e que algumas coletivas e associações já conseguem ter uma ideia desse número, das mulheres que abandonam a escola porque os seus companheiros não permitem que elas estejam no espaço escolar, porque é um espaço misto. Então, o Niara nasce desse lugar, de ser um lugar só de mulheres, feito por e para mulheres, para que elas possam ter um lugar de segurança, mas que esses companheiros também não questionem que elas estão estudando. E aí, quando essas mulheres chegam com as suas demandas, a gente entende que só a educação não é suficiente, a gente precisa ter acolhimento. E por isso o Niara se chama Niara, Espaço de Acolhimento e Aprendizagem. O que significa Niara? Niara é um nome banto. Niara é um nome banto. Que significa Mulheres Negras com Propósito. Tá. Niara, Mulheres Negras com Propósito. E aí a gente vai buscar esse acolhimento e aprendizagem. Quando que surgiu esse nome pra você? Assim, ele que surgiu pra você ou você que foi procurar um... Eu fui procurar um nome. Eu queria um nome que representasse aquilo que a gente estava fazendo. Porque primeiro ele era Espaço de Aprendizagem Joyce Gravano. Só que ele deixou de ser só meu. Ele precisava ter um nome que constituísse as outras mulheres que construíam aquele projeto. E aí eu fui atrás de um nome, comecei a pesquisar. E aí surgiu o Niara. Eu fui pesquisar e eu queria um nome que me remetesse à África, que remetesse da onde a gente vinha. E aí surgiu o Niara. E aí eu fiz uma pesquisa entre os meus amigos com alguns nomes. E aí todo mundo votou no Niara e eu falei, esse o nome. O Niara já era um consenso mesmo antes de nascer, né? E aí ficou o Niara. Tão bonito, assim, sonoramente falando, é muito gostoso de falar, Niara. né? Tipo, Niara. E aí, muito tempo depois que eu acabei me identificando enquanto uma mulher negra de matriz africana, eu descobri que Niara também é nome de uma Exu-mulher. E eu só descobri isso muito depois. E Exu é aquele que abre os caminhos, né? E aí eu falei, tinha que ser Niara. Bacana. De alguma maneira, o Niara mesmo antes de você... você é de Candomblé ou de Umbanda? Candomblé. De Candomblé. Você acha que o Niara, de alguma maneira, é uma espécie de... É um terreiro também? Um aspecto de... Sim. Até porque eu entendo o terreiro como esse lugar de comunhão e de acolhimento. E de reencontro. E eu acho que é muito isso que a gente constrói no Niara. Como é que foi esse reencontro de você também com as culturas de matriz africana? Então, eu venho de uma família muito diversa. A minha avó é muito católica, da Legião de Maria. Hoje, mais idosa, assiste 3 missas por dia pela televisão. Pô, ela não é só católica, ela é católica da Legião de Maria. Da Legião de Maria. E a minha mãe vem de uma família de Umbanda, não de Candomblé. E hoje, uma parte da minha família materna também é protestante. Mas a sua mãe, então, de alguma maneira, você já tinha ali acesso aos repertórios um pouco dessa... Na infância, eu frequentava. E aí, depois, muito por influência da minha avó, e por morar no Alcântara e ter São Pedro de Alcântara ali muito como referência, eu passei a frequentar São Pedro de Alcântara, e fiz primeira comunhão, fiz EAC, EJC, coordenei grupo jovem, enfim. Inclusive, a universidade acaba me tirando da igreja, porque você começa a entender o processo histórico da Igreja Católica, e aí não tem como você não criar ali questões, né? Muito históricas mesmo, nem religiosas, mas muito questões históricas, ainda mais sendo uma pessoa negra, né? Não tem como você desassociar né? Tipo, a jornada da população negra muitos... com a Igreja Católica e o quão violenta essa igreja foi no mundo e no Brasil. E no Brasil. Então, isso acabou me afastando da igreja. Eu fiquei muito tempo afastada das religiões como um todo, e sempre flertando com as religiões de matriz africana, um tempo com a Umbanda, mas tinha muito esse receio por ter uma avó muito católica e ser muito ligada à minha avó. Eu fiquei muito tempo com muito receio de como ela receberia isso. E como ela recebeu? Então, hoje ela aceita, sabe? Mas por gosto eu seguiria aí na católica, talvez estivesse ocupando a cadeira dela na Legião de Maria. Você acha que ela foi ficando mais acessível às religiões de matriz africanas com a neta dela sendo? O quanto que você acha que de alguma... Porque assim, eu pego muito minha mãe é uma evangélica de pique Silas, né? Tipo, isso, minha mãe não assiste. Mas essa relação de você encontrar pessoas de Umbanda, de Candomblé e tudo mais, e sua mãe vê essa rotina e tal, acaba com que ela fique menos intolerante, vai.
Você acha que sua avó ficou menos... Menos intolerante, sim. Sim. Sim, porque ela via muito nesse lugar da demonização ainda, Porque né? você, tipo... Porque o que me... Eu acho que esse aspecto dessa geração é que, tipo... Você foi a primeira a ir pra universidade da família, então deve ter sido um exemplo, né? Tipo, Sim. cara, a Joyce, tipo, é a... Ainda sou. Ainda é? Ainda sou. Que a Joyce é a... Que aí não, tipo, dúvida, vão perguntar pra Joyce. Você virou provavelmente o ponto de referência. Ainda é muito isso, O principalmente... posto Ipiranga de todas as dúvidas da família. E hoje, com pautas de questões raciais e de direitos humanos, passou uma matéria na televisão, vamos ligar pra Joyce pra Te saber se isso mandam. é verdade. Com certeza, ainda com muita frequência. Você acha que, tipo, para além da luta em relação aos direitos humanos de maneira geral, as pessoas mais próximas acabam tendo mais informações por conta de ter contato contigo? Sim, e eu acho que eu consigo até gerar uma conversão ali familiar. Maneiro. Com a pauta racial, principalmente, é isso. Sou de uma família majoritariamente negra, mas com muitos ainda com pouca aceitação do seu lugar enquanto pessoa negra. E os anos, eu acho que até mais do que a minha fala, a forma com que eu lido com a vida. Porque é isso, eu sou uma mulher negra onde quer que eu chegue. E a minha raça sempre vai chegar primeiro, para o bem ou para o mal. E a minha postura enquanto mulher negra, e que pauta isso em todos os espaços, pauta isso no meu trabalho, na minha família, em como eu lido com a minha religião, fez com que as pessoas começassem a ver isso de uma maneira menos negativa, menos no lugar do radicalismo, sabe? Olha, a Joyce é bacana e ainda assim ela pauta essas coisas. Aí eu comecei a realizar eventos. E aí as pessoas começaram a frequentar. Minha família começou a ir aos eventos. E aí começou a entender mais. E aí isso foi gerando uma identificação da família com o tema. Uma empatia, né? Tipo, o que você é uma pessoa que conseguiu ir para a universidade, mas se manteve também popular, né? Tipo, popular no sentido de ter uma relação com as pessoas de onde você veio e tudo mais, tal, que eu acho que também a universidade às vezes causa um certo afastamento de algumas pessoas, né? Muita gente vai para a universidade e acaba virando o intelectual, né? Vai para esse lugar, né? Qual o desafio que você tem, assim, para o futuro nessa perspectiva? Assim, como se manter militante, como se manter uma estudiosa, professora e tudo mais, e como se manter, como o Mano Brown questionava, né? Como se manter progressista nas bases, assim. Aonde que você consegue equilibrar isso, que é um desafio, acho que é contemporâneo, né? De que o campo que discute qualquer pauta, seja da racial, seja da mulher, seja da pauta da homofobia, da transfobia, tende a ir para um lugar de estudo e aprofundamento de um afastamento das bases sociais e que hoje são muito conservadoras, né? Como que equilibra essa conta, né? Tipo, como é que você consegue equilibrar isso? Ou não consegue? Ou consegue? Eu acho que é primordialmente entendendo por que eu fui para lá. Eu fui para a universidade, óbvio, para mudar a minha própria realidade, mas entendendo do coletivo, sabe? O Emicida diz que a vitória só é válida se ela é coletiva, sabe? Vitória individual é vitória do sistema. A vitória ela precisa ser coletiva. Então, eu preciso, e é um exercício quase que diário mantra, mesmo, né? de que tudo que eu faço precisa retornar para a minha comunidade. Senão perde o sentido de existir. Eu fui criada por uma comunidade de mulheres, né? Não diferente de outras famílias. O meu pai foi embora e eu fiquei para ser criada pela minha mãe e pela minha avó. Duas mulheres empregadas domésticas que viam na educação uma possibilidade de mudança. Então, precisou ali da minha mãe e da minha avó trabalhando para me dar um mínimo de condição, da minha tia, que era do lar e que morava na frente, que passava o olho em mim e me botava para a escola. Então, para quem eu preciso retornar tudo aquilo em todos os lugares que eu consegui chegar, sabe? E tem que ser diário, porque às vezes a gente se perde no rolê, sabe? Eu pensei muito sobre isso no tempo em que eu trabalhei na Alerj, porque eu estava vivendo uma outra realidade. Você está lá, você acorda de manhã e sai de São Gonçalo, encara um trânsito ruim, uma demora no transporte público, e aí você atravessa a ponte e você já está em outro mundo. Aí você adentra a Alerj, e aí você está numa outro planeta, outro planeta, sabe?
Num dia você está sentado discutindo pauta carcerária com o presidente da casa, Sim. sabe? E aí, isso em algum momento, como não é na nossa realidade, isso pode causar um deslumbramento até, sabe? E aí o lance é você lembrar de por que você está sentado lá com aquele deputado. Um parênteses, eu fui esses dias com uma amiga lá na Câmara do Rio e tinha um ar-condicionado split no elevador. Um split no elevador. E a gente tava, gente, um calor danado, cara. Tem casa que não tem ar-condicionado. E aqui tem um ar-condicionado em cada elevador, né? Tipo, e é isso, né? É um planeta completamente diferente, né? E aí, pegando um pouco do político, né, nesse processo, a chance do político se afastar é muito grande por conta dessas relações de poder, né? O poder da Alerj, o poder das câmaras, o poder das prefeituras, o poder desses órgãos de controle, fiscalização e execução. Se você piscar o olho, você, tipo, se perde nessas relações, assim, Sim. né? Tipo, você naturaliza absurdos às vezes, né? Exato. E aí a ideia é sempre voltar para casa. Nesse tempo que eu trabalhei na Alerj, muitas vezes os amigos diziam, mas vem morar no Rio. Cara, você vai atravessar a ponte todo dia. Eu falei, não, mas tem barca. E vai ficar mais fácil, qualidade de vida e tudo mais, melhores escolas pro João. E aí eu falei, eu preciso voltar. Eu preciso pegar a barca todo dia. Eu preciso encarar a ponte engarrafada todo dia. Para eu lembrar de onde eu vim e por que eu tô aqui. Porque senão a gente se perde mesmo. É muito fácil se perder. Principalmente quando você vem de uma realidade muito periférica. E o voltar para casa todos os dias, literalmente, me fez não me perder nesse processo. Já quase se perdeu? Tipo, você falou ali, às vezes a gente se perde um pouco e tal. Eu acho que não se perder do que eu acredito, mas do trazer de volta. Teve algum pit stop que você lembra, assim, você com seus dilemas na cama, pensando e tudo mais e tal, tipo, pô, eu preciso dar uma reorganizada porque eu já tô começando a ir pra um lugar que eu não queria estar. Sim, eu acho que teve um tempo, de 2021 a 2024, em que eu acabei começando a deixar delegar muito Uniara para outras pessoas. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não consigo. Eu preciso eu preciso ir para o Rio, eu preciso fazer minhas coisas lá. E aí teve um evento específico do Uniara em que aconteceu o evento e ele não aconteceu como eu normalmente fazia. E as meninas ficaram muito incomodadas, as assistidas, né, as alunas lá. Porque não era como acontecia sempre. Elas não se sentiram sua marca, acolhidas. né? Elas não estavam se sentindo acolhidas como elas normalmente eram. E eu falei, cara, não dá mais para ser assim. Eu preciso retomar as coisas como eu sempre fiz e como eu acredito que devem ser feitas. E eu acho que foi minha sacudidela, assim, sabe? Foi um Natal bem ruim, assim, porque foi muito fora do que a gente normalmente constrói, de acolhimento, de apoio. E aí eu falei, caramba, deixei a desejar aqui, hein? Tô me perdendo. Preciso retornar. Você acha que, tipo, eu acompanho muitos movimentos sociais, né, e tudo mais, e eu tenho uma impressão, né, que eu posso estar também completamente equivocado, mas é uma impressão, de que a gente tem um modo de ser movimento social, um modo de ter projetos e tudo mais, que muitas vezes a gente acaba se perdendo nessa perspectiva, né, que as lideranças dos projetos se afastam muito daquela iniciativa, não conseguem acompanhar aquele chão de fábrica do dia a dia. E me parece que isso é um pouco também do reflexo da desmobilização que o país vive, né? A gente tem não sei porquê, mas me parece que a gente está no momento do país com dificuldade de conseguir mobilizar as pessoas por tema. Acho que cada um tem o seu desafio, né? Tá todo mundo também com suas dificuldades financeiras, afetivas e tudo mais e tal. Qual é o papel dos movimentos sociais nesse momento, assim? Que cada vez mais os movimentos sociais são muito específicos, vão se cuidando de muitos movimentos muito... Pô, eu discuto a pauta X no território X, com recorte X, com pouca integração entre os coletivos e tudo mais. Mas como é que você observa o cenário dos movimentos sociais e qual a função deles hoje? Qual a função contemporânea que tem um projeto hoje? Para além da missão que ele exerce, do acolhimento específico, do combate a uma pauta, enfim, mas... Qual é esse desafio? Assim? O que o movimento social do Brasil precisa fazer, na sua opinião? Eu acho que a gente, enquanto sociedade civil organizada, se perdeu. Na busca por
melhores estruturas dos projetos, das associações e tudo mais, e que é necessário, né? A gente não consegue fazer nada sem dinheiro. A gente se perdeu um pouco e esqueceu de para quem a gente está fazendo. E isso é uma questão para mim. Eu acompanho, né, o meu e outros projetos, hoje trabalho como gestora de projetos. Eu acho que a gente se perdeu. Virou muito mais um discurso do que uma ação. Eu acho que isso é um grande problema. A gente está muito no campo do discurso, e aí isso esbarra muito na perspectiva academicista, eu vou escrever sobre, eu vou pesquisar sobre, eu vou falar sobre, eu vou palestrar sobre, mas eu não vou dar retorno sobre tudo isso para quem está na ponta, sabe? Eu vejo muitos gestores nesse lugar. Não, mas a minha tese de doutorado é sobre mulheres e violência. Tá, mas o que você trouxe de devolutiva para essas mulheres vítimas de violência dentro do território? Nada. Então, eu acho que a gente se perdeu um pouco. Pode falar, desculpa. E eu acho que a gente tem que... e eu acho que falta da gente também muito uma discussão mais coletiva. Eu acho que está muito cada um dentro do seu nicho, na sua caixinha, e a gente não tem conseguido construir de maneira coletiva. Porque, por exemplo, eu trabalho com mulheres e com mulheres egressas do sistema carcerário ou que foram afetadas por ele. E aí, a dona Maria trabalha com mulheres também, mas ela trabalha com mulheres numa outra perspectiva. Os nossos trabalhos, em algum momento, eles se atravessam. A gente precisa aprender a dialogar, sabe? E entender como é que isso vai se atravessando e a gente consegue construir junto para crescer. E eu não tenho visto isso acontecer. Está cada um dentro da sua bolha, e isso cria, às vezes, inclusive, alguns embates. Eu tenho visto grandes movimentos não conseguindo dialogar. Sim. Com diferenças conceituais explosivas, às vezes, sim, né? Sim. O próprio movimento negro tem criado uma barreira de diálogo. Você vê, sei lá, o MNU, que não dialoga com a Frente Negra, que não dialoga sabe? E que são movimentos históricos. A gente não chegaria aqui sem esses movimentos, sem o MNU, sem a Frente Negra Brasileira, mas que hoje eles não conseguem mais dialogar. Porque eles se fecharam dentro do que eles acreditam ser seu próprio nicho. Só que, no real, a gente está tratando da mesma coisa. Pessoas pretas, sabe? E aí eu acho que a gente tem se perdido e a gente vai precisar se encontrar em algum momento, ou a gente não vai conseguir caminhar e evoluir como a gente gostaria. Você traz duas reflexões muito legais assim sobre esse processo do storytelling mais do que as práticas, né, da narrativa, né, que acho que é não só o movimento social, mas assim, eu acho que a grande pauta do momento é a narrativa, né? Quando a gente vê desde as disputas políticas sobre quem usa o boné tal, né, tipo, e aí até teve um outro político que falou, gente, vai trabalhar, vocês estão discutindo o boné e tal, então assim, a narrativa virou uma pauta presente para toda a sociedade e não é diferente dos movimentos sociais. Em dado momento, né, tipo, quando você pega, seja no estado do Rio de Janeiro, quando o Brizola ganha, ou o governo Lula, depois que ganha o governo federal, os movimentos sociais vão para as máquinas públicas, né? Você vai para a dinâmica do Estado, para as secretarias, para esses órgãos de controle de maneira geral, até o momento que você tem muita gente institucionalizada, né? E no momento de refração, que eu acho que o governo Bolsonaro pós-16, no governo Bolsonaro se aprofunda, esses movimentos vão saindo dos seus governos e voltando para essas instituições e tudo mais, assim, em academia, muita gente vai para a vida acadêmica, muita gente vai para o governo, para o mandato e tudo mais, acho que tem essa diversidade. E acho que isso que você está falando é muito disso, né? Que o movimento social não perdeu, mas diminuiu a sua capacidade de impacto, né? E aí entra uma outra questão, que é a disputa em relação aos conservadores. Aí eu pego a igreja evangélica como um fator. E eu queria te ouvir um pouco sobre essa perspectiva, assim, qual é a análise que você faz sobre o avanço da igreja evangélica, com suas colaborações, e tem igrejas maravilhosas, também fantásticas, acho que não é uma crítica à igreja, mas você vê que a igreja ocupou um pouco desse espaço dos movimentos sociais? Ocupou muito. E como que você vê essa relação assim, do avanço do conservadorismo também e tudo mais? Eu acho que a gente perdeu muito território. Perdeu é uma palavra talvez mais pesada, mas eu acho que houve um grande avanço, talvez na última década, principalmente, das igrejas protestantes nos territórios periféricos.
que começa com essa política social, né? Muito do que a igreja traz num primeiro momento, que é a distribuição de cesta básica, é o acolhimento dessas famílias, Sim. é o você está vivendo isso porque Deus quer, né? Tem muito esse discurso. E eu sempre digo, eu não faço uma crítica agressiva, porque em muitos espaços só a igreja consegue chegar. Sim. E é elas que conseguem fazer esse acolhimento. Que eu acho, Joyce, inclusive, que o grande erro contemporâneo eleitoral do campo progressista é ter entrado numa briga com as igrejas evangélicas, que se você pegar a igreja evangélica conceitualmente, uma parte dela dialoga muito com os progressistas, né? A solidariedade, a concepção de Jesus, né, Sim. tipo, enquanto uma figura cristã, é uma concepção absolutamente solidária, progressista, e que, quando a gente afasta da igreja, ela é capturada por um discurso absolutamente violento, né, que eu acho que é o momento que a gente está hoje na sociedade. E Mas, aí, enfim. nessa última década, eu acho que eles foram ganhando esse território, porque a gente foi se afastando desse território. Muito do que você trouxe, né? Com o governo Lula e da Dilma, e alguns governos no campo do Estado e dos municípios mais progressistas, a gente começou a ir para ocupar esses espaços, inclusive, né? Eu passei lá. Sim, e legitimamente, inclusive. Quase 4 anos na Alerj, e a gente acaba se afastando muito do território. E isso faz com que eles vão ganhando esse espaço que não está sendo ocupado por ninguém. E óbvio que eles entram com esse apoio que é necessário, mas também com seu discurso cristão, que em alguns lugares pode ser muito positivo, porque eu tenho grandes amigos e aliados protestantes e que me ajudam muito, principalmente quando a gente discute pauta carcerária. Se não fosse a igreja evangélica hoje dentro da cadeia, a gente não teria condições de cuidar das pessoas que estão lá. Seria impossível. A igreja evangélica faz esse trabalho. Eu escutei uma vez uma pessoa, um egresso do sistema, que ele falava basicamente que a grande organização de direitos humanos que tem nas cadeias é a igreja. É a igreja. Se não fosse a igreja, aumento de violência, a não proteção, não capacidade disso. A falta de acesso ao básico, ao sabonete, ao absorvente para as mulheres. A falta de acesso ao básico. A falta de notícia entre família e pessoa privada de liberdade. A igreja faz muito esse meio de campo. O trazer a família de volta para próximo dessa pessoa que está cumprindo algum tipo de medida. A igreja faz muito esse meio de campo. Então, eu tenho grandes amigos, parceiros, que conseguem atuar com um olhar muito progressista e muito crítico. E isso é muito bom. Mas a gente foi perdendo esse lugar. E aí... nesses últimos 10 anos, e aí a gente tem uma outra questão, né? O movimento negro, ele passou a ser muito pautado por pautas muito específicas. É isso, a cadeia, ela é formada majoritariamente por pessoas pretas. Mas o movimento negro não dialoga no seu geral com a pauta carcerária. Isso, inclusive, é uma briga minha de anos. Porque eu não consigo ter o apoio do movimento negro para discutir a pauta de desencarceramento. Mas eu consigo da igreja. Sabe? Interessante. E aí eles vão ganhando território. Você acha que o discurso da pauta carcerária virou uma retórica para a internet e não uma prática de alguns movimentos? Com certeza. Que de tempos em tempos vem o debate do jovem preso e tudo mais, mas de fato não tem uma mobilização para esse debate. Até porque a gente tem discutido a pauta carcerária e do jovem negro preso muito na perspectiva do jovem negro inocente preso. Como aconteceu com o Igor, né, no dia que a gente está gravando, ele está ainda hospitalizado e foi acusado de roubo. E de forma incoerente, inocente, né, levou 2 tiros e tudo mais. Só que a gente precisa discutir a pauta daquele monte de jovens negros que está lá preso e que cometeu algum tipo de infração ao Código Penal. Mesmo os que foram julgados e condenados, que estão numa situação absolutamente desumana. Sim, e porque... Eu sempre digo que a gente precisa começar a discutir antes como é que a nossa juventude negra está ocupando de maneira tão grande os espaços do cárcere. Aonde foi que a gente errou no antes para a gente estar tendo que discutir agora o desencarceramento? O nosso problema é anterior. A gente tem 43 mil pessoas presas hoje no Rio de Janeiro, só no cárcere, só no espaço adulto, fora no que a gente tem no socioeducativo e nos espaços psiquiátricos. É muita gente presa. E dessa maioria, grande maioria, 68%, é negra. Como é que essa gente chegou lá? 68% hoje do sistema no prisional. estado do Rio de Janeiro. No Nordeste, a gente chega a 98%. Eu acho que, assim,
Pô, tu pegou uma parada perfeita, assim, cara. A gente discute muito do injustiçado que vai pra cadeia, a gente não discute quem foi de fato condenado que tá na cadeia. E às vezes discutir o condenado que tá na cadeia, as pessoas acham que é você não querer que a pessoa tenha justiça, né? Acho que se confundiu alguns debates no Brasil. Qual é a situação hoje de um cárcere no estado do Rio de Janeiro, assim? Uma pessoa hoje que está presa, qual o nível de vulnerabilidade que ela tem naquele espaço? Para além e aprofundando, e qual a sua perspectiva no sentido de que, o quanto que essa situação desse cárcere no estado do Rio de Janeiro ou no Brasil, de desorganização completa de violência, contribui para que o crime continue crescendo no estado do Rio? Então, só para a gente começar, como eu falei, tem uns 43 mil pessoas presas hoje, presas em regime fechado, porque aí a gente tem mais 10 mil pessoas cumprindo em algum tipo de regime aberto, seja de tornozeleira eletrônica, né, de monitoramento eletrônico, seja assinando condicional, domiciliar. A gente tem ainda uma gama de pessoas que, de alguma forma, estão presas, né? Elas estão cumprindo prisão em meio aberto, mas elas têm uma sentença para cumprir. E 12 mil vagas a menos é o que existe. Então, a gente tem 43 mil pessoas e 31 mil vagas. Então, eu tenho 12 mil pessoas presas sem condições de estarem presas. Não tem espaço. Então, você tem celas que tem espaço para 6 com 30. Caralho. Então, o problema já começa por aí. Porque é o que eu sempre digo. Ninguém está aqui para romantizar o processo de cadeia. Eu não trabalho com o judiciário. Então, a justiça já fez o trabalho dela, que foi sentenciar ao tempo que ela achou necessário, com base na lei. Ponto. A partir disso, essa pessoa passa a ser responsabilidade do Estado. E, enquanto responsabilidade do Estado, o Estado, a LEP diz, a Lei de Execuções Penais diz, que essa pessoa tem que ter direito à alimentação, saúde e educação. É o básico que o Estado precisa oferecer para essas pessoas. Ninguém está aqui falando de oferecer caviar. Ninguém está aqui falando de oferecer ar-condicionado nas unidades prisionais. E nem que elas tenham aí... É o básico. É a alimentação que não esteja azeda. Porque esse discurso que a gente ouve aqui fora da comida que está podre é real. Eu passei os últimos quase 4 anos trabalhando no Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, que é um tratado entre Brasil e ONU para prevenir a tortura e tratamentos desumanos e degradantes no Brasil em espaços de privação de liberdade. Existe um acordo entre Brasil e ONU, assinado lá, o tratado, que a gente não cumpre. A gente vive tendo medida na Corte Interamericana. Não, na Corte Interamericana, porque o Brasil não está cumprindo. Porque essas pessoas estão comendo comida podre. Essas pessoas estão dormindo no chão. Essas pessoas estão morrendo de doenças que não matam mais no Brasil. Cara, Joyce, assim, essas pessoas não estão tendo acesso à educação. E aí, só para concluir, o que eu sempre digo é, ninguém cumpre, teoricamente, mais de 30 anos de prisão no país. Né? Pela lei é isso. Essas pessoas vão voltar para a sociedade. E como elas foram tratadas no tempo em que elas estavam encarceradas, vai ditar como elas vão ser no pós-cárcere. Se elas não tiveram acesso, se elas foram tratadas de forma animalizada, como é que eu quero que esse ser humano, esse indivíduo, volte ressocializado para a sociedade? Não existe, não tem como, essa conta não fecha. Tem lá o seu Joaquim, a Dona Maria, que vai assistir um vídeo. E eu queria muito sua opinião sobre esse processo. Assim. Tem uma pessoa XY que ela é aquela pessoa que diz que bandido bom é bandido morto, né? Esse discurso aumentou muito no Brasil nos últimos anos. E tem aquela pessoa, e geralmente é essa pessoa, que fala que quem foi preso tem que sofrer mesmo na cadeia. O quanto que a cadeia, que essa pessoa quer que ele sofra, faz com que quando ele saia, o crime aumente? O quanto que isso volta para a sociedade negativamente, assim? Eu acho que volta, acho não, tenho certeza, que volta porque é isso. Uma pessoa vai presa hoje no Rio de Janeiro, né, passa pelo processo que você vai preso em flagrante. Aí você vai para a delegacia, faz lavra lá o auto da prisão, ela vai para Benfica, vai passar por uma audiência de custódia. Essa audiência de custódia vai determinar se a prisão dela é legal, ou seja, se ela sofreu algum tipo de violência, se foi uma prisão ilegal. E aí, entendendo que há necessidade da manutenção da prisão, essa pessoa vai para uma cadeia pública
para esperar a sua sentença, né? E, uma vez sentenciado, ela vai para uma penitenciária cumprir a sua prisão. Ela vai cumprir lá o seu tempo e ela vai voltar para a sociedade. Quando ela volta para a sociedade, ela volta já com esse estereótipo do egresso, do ex-preso, do ex-detento, né? E isso dificulta com que ela tenha acesso ao mercado de trabalho, por exemplo. E aí a gente cria um ciclo vicioso. Porque aí você vai botar essa pessoa na rua sem nenhum tipo de estrutura. Ela passou, sei lá, 10 anos presa. A educação que deveria ter sido oferecida a ela lá dentro, para, por exemplo, ela terminar o ensino médio, não foi oferecida. A condição para que ela tivesse acesso à justiça com dignidade não foi oferecida. A alimentação digna não foi oferecida. A saúde não foi oferecida. Então, esse cara volta doente, essa mulher volta doente, ela volta sem perspectiva, ela teve um abandono familiar, porque tem todo esse estigma. Então, muitas das famílias abandonam porque eles não querem ser estigmatizados como família de bandido. Eles são abandonados pela família, eles são abandonados pelo Estado, porque o Estado um dia abre a porta e diz: querido, querida, acabou sua pena, vai embora. Sem nenhuma perspectiva de estrutura para que essa pessoa possa ser realmente reinserida na sociedade. Aí ela vai bater na porta dos trabalhos. E aí, no momento em que ela dá o CPF dela, o patrão vai descobrir que ela passou pela cadeia. E aí ele não vai querer empregar essa pessoa. Ela vai viver de quê? Ela vai para onde? Como é que ela vai ser reinserida na sociedade? E aí, em muitos dos casos, ela vai reincidir no crime. Porque não tem como. E aí a gente vai continuar vivendo esse ciclo vicioso de criminalidade. E o que mais prende, ou pelo menos prende muito no Brasil, não sei a proporção disso, tem a ver com o tráfico de drogas, né? Sim. Certo. E muita gente presa em volumes absurdos, né? Que a gente está falando, e sobre uma guerra às drogas que muitas vezes não, né? Não funciona hoje no Brasil, né? O quão importante a gente precisa avançar no debate sobre droga no Brasil para poder diminuir esse problema de violência? Eu acho que, mais uma vez, a gente é atravessado pela questão da raça. Porque a maior parte das pessoas que estão presas hoje realmente estão presas por tráfico. Mas a maior parte delas não está presa por tráfico. Ela foi presa com uma quantidade pequena de droga, em geral, sem nenhuma arma e sem emprego de violência. Então, a gente não está falando que o país está prendendo, o Estado do Rio de Janeiro está prendendo grandes traficantes. A gente está falando que o Estado do Rio de Janeiro está prendendo o jovem negro de periferia, que está na base dessa cadeia do tráfico de drogas. Ele é o vapor, ele é o olheiro, ele é sabe? Ele está lá na base desse processo. A gente está longe de conseguir discutir o combate às drogas como deveria ser discutido. A gente está só enchendo a cadeia de pessoas pretas numa falácia de que é um combate às drogas, quando não é. A gente não está discutindo isso no cerne do problema. Eu sempre digo, a maioria das favelas do Rio de Janeiro não refina cocaína, não tem plantação de maconha. Essa droga está vindo de algum lugar. E se ela está vindo de algum lugar, alguém está permitindo que ela entre. Cara, eu escrevi exatamente isso no Twitter hoje, falando sobre isso. Cara, ninguém faz fuzil no complexo favela. da Maré, pô. Não faz. Da onde vem essa arma? Aeroporto, rodovia, fronteira, e precisa de autoridades um pouco maiores para isso sair. Exato, porque é isso. A gente está querendo combater na base, mas a gente não está querendo ver o problema como é, o que eu falo de quem já está preso. A gente tem que começar a olhar para quem ainda não foi preso, para ver como é que a gente consegue evitar que a cadeia continue lotada. Essa droga está vindo da onde? Como é que ela está chegando no Rio de Janeiro? Como é que ela chega na favela? Porque, em geral, esse moleque de 18, 20 anos trabalhando de vapor, ele nem sai de na favela. Então, como é que essa droga está chegando nele? E ninguém está conseguindo barrar esse processo. Como é que esse fuzil, esse drone, como é que isso está chegando nessa juventude preta? Alguém precisa discutir com profundidade tudo isso, para que a gente comece realmente a discutir combate à droga. Senão, a gente está só enxugando gelo. E você acha que seja a esquerda ou seja a direita, eles conseguiram discutir com profundidade? Ou você acha que todo mundo da política hoje não está se debruçando a esse tema? Ninguém tá. E eu digo mais, está todo mundo ganhando com esse tema. Porque eu sempre digo, a direita ganha com o discurso do bandido bom é bandido morto, vai para a televisão e atinge a Dona Maria, o seu João, que não quer ter sua casa assaltada, e nem eu quero e ninguém quer, não quer ter o seu filho no tráfico de drogas, nem nenhuma coisa do gênero, não quer sair de casa e levar um tiro.
eles não querem isso. E aí são levados por esse discurso do que bandido bom é bandido morto. Aí a gente tem a esquerda, que não se aprofunda no tema, mas que teoricamente está lá dando apoio à família. É isso. A gente teve ali uma movimentação ontem grande da esquerda, e foi positiva até, para apoiar a família do Igor, quando ele foi preso. Mas e os outros milhares de rapazes e moças que estão presos lá? Ninguém quer discutir essa pauta. Fica só no raso, só num discurso, num contrário discurso à direita, sabe? Mas também não se aprofunda, não busca ir para o território para entender como é que essa juventude está sendo aliciada pelo tráfico, como é que tudo isso está acontecendo, apoio às famílias dessa juventude que está sendo presa, porque ela vai precisar receber esse jovem quando ele volta. A esquerda também não está fazendo o seu trabalho, está só num discurso raso. E tem uma bolha, né, porque a galera que discute a pauta de desencarceramento é uma bolha. Você fala assim, são pouquíssimas pessoas. A gente vai a congresso, a gente encontra sempre a mesma pessoa. Se tem um evento, é sempre as mesmas pessoas São convidadas a falar. pessoas. Porque é uma pauta difícil. Porque é difícil você conseguir fazer com que as pessoas entendam que aqui eu não estou discutindo justiça, eu não estou discutindo sentença. Isso não me cabe. O que me cabe é discutir que a pessoa que está presa vai ter as melhores condições no processo de encarceramento para que ela saia realmente com possibilidade de reconstruir a sua vida. É isso que eu quero discutir. Eu quero discutir que eu não quero que as pessoas morram na cadeia. Não é possível que as pessoas morram de doenças simples na cadeia, que não tenham acesso ao básico, que é uma dipirona, que a família precise levar dipirona porque elas não têm acesso, porque dinheiro para isso há. E esse dinheiro não está sendo retirado de todas as outras políticas públicas que a gente tem acesso aqui fora. Existe uma verba destinada à segurança pública. E é esse dinheiro que é para essas pessoas privadas de liberdade. Ninguém está tirando da saúde, da educação, da cultura, para manter o preso dentro da cadeia. Não é isso. Existe uma verba específica para isso. E essa verba precisa ser utilizada como se deve. E não está. O preso não está tendo acesso aos seus direitos. Você acha que o sistema prisional é o lado mais vil do racismo brasileiro? Sim. Ele escancara o racismo como a gente não vê em nenhum outro lugar. Porque aqui fora a gente tem aí casos muito graves de racismo, mas no dia a dia o racismo ainda é muito velado. Lá é escancarado. A obrigatoriedade de que o homem raspe o seu cabelo quando ele é negro, mas isso não é uma obrigatoriedade quando é um homem loiro de cabelo liso, isso escancara o racismo. Por muito tempo, as mulheres negras não puderam permanecer com as suas tranças. Hoje já há um avanço, e há um avanço por conta dessa pauta e dessa discussão feita pela pauta do descarceramento, e hoje elas podem se manter com as tranças, mas ainda é uma questão, sabe? A fé das pessoas negras de matriz africana não é respeitada dentro desses espaços. A gente tem aí, cotidianamente, fios de conta sendo arrebentados e jogados no lixo. A proibição do banho de erva, mas é permitida a Bíblia, o terço, o culto, inclusive é visto com bons olhos. A cela evangélica é tratada com diferenciação na cadeia. Quem vai para a cela evangélica tem benefícios na cadeia, mas aquele que profere a religião de matriz africana, esse é visto como demonizado. Então, a cadeia, ela escancara tudo de violento que o racismo pode oferecer à população negra. Você ficou mais dura depois de trabalhar com o sistema? Você se sente mais dura no seu dia a dia por isso? Eu diria que eu me sinto mais adoecida, num primeiro olhar. Mais dura, sim. Talvez. Deve te incomodar muito o processo de você ver discussões em torno dos temas diversos só do ponto de vista narrativo, né? Por conta disso, né? Isso, tipo, deve te colocar num lugar muito de irritação, porque você tem acesso a políticos, você tem acesso ao poder, né? De maneira geral, né? E você acha que tem melhorado o debate ou tem piorado? Tipo, você acha que do tempo que você começou a trabalhar com o sistema prisional até agora, você acha que as pessoas estão mais abertas ou a polarização brasileira e a extrema-direita acabaram contribuindo para o não aprofundamento desses temas? Não há um aprofundamento desses temas. A gente está ainda, como eu disse, muito no raso nessa discussão. Mas eu acho que a gente tem conseguido
muito lentamente, conseguindo alcançar mais pessoas para o debate. Não tanto no campo político, mas no campo acadêmico, por exemplo. A gente consegue discutir muito isso nas universidades. A galera começou a estudar mais sobre, pesquisar mais sobre. Mas ainda é muito nesse campo teórico, que é muito diferente do entrar numa cadeia. A realidade e a vivência do entrar numa cadeia faz com que você consiga olhar aquilo com a discussão, inclusive, com um olhar completamente diferente. Tanto da tristeza, por exemplo, mais uma vez trazendo o caso do Igor, porque é o caso que a gente está discutindo muito agora, mas eu consigo entender e compreender muito o desespero da mãe do menino que era um motoboy, do filho dela ter passado 24 horas na cadeia, porque 24 horas na cadeia é possível que uma pessoa morra nessas 24 horas, por negligência do Estado. E eu já vi isso acontecer. Porque o juiz não permitiu a entrada de insulina. E aí um paciente veio a óbito. Inclusive, isso virou matéria da JTV, a gente chegou a dar entrevista e tudo mais, pela falta da insulina. E eu vi um paciente e um preso morrer por conta disso. 24 horas. E se você parar para pensar a quantidade de questões de saúde que a pessoa pode ter e que ela não vai ser atendida, é infinito, né? É isso. E infestação de piolho. Sim. De coisas absurdas que pra gente aqui é muito comum assim de resolver, mas que na cadeia toma proporções enormes e que pode levar à morte. Então, a academia tem discutido um pouco mais sobre isso, a gente tem muitos livros sobre o tema, mas a prática, a busca real por mudanças dessa realidade ainda está muito longe. E aí a gente continua numa discussão de criar mais cadeias para que as pessoas tenham mais conforto, quando a gente não está discutindo a ideia de que que as pessoas não entrem na cadeia. A ideia é acabar com cadeia para que as pessoas não vão para lá. A ideia não é construir mais cadeia. A ideia é a gente construir política pública para que as pessoas não sejam presas, para que não haja o crime, sabe? Então, o nosso discurso está muito longe do que eu gostaria e do que a pauta do desencarceramento gostaria de discutir. A gente está em São Gonçalo, a gente tem um complexo prisional em São Gonçalo, a gente tem um complexo de Guaxindiba. O Patrícia Cioli e o Thiago Teles, que é invisibilizado pela população. Tanto porque ele está muito longe do centro, né? Tem nem ônibus para lá. Ele é de difícil acesso. Sim. Os familiares têm dificuldade. Não existe tapagem. Em dias de chuva, as pessoas ficam expostas à chuva. Em dias de sol forte, como a gente está tendo nesse momento, os familiares ficam expostos ao sol forte por horas até conseguir entrar. A gente está falando de criminalização de familiar, de não estrutura para as pessoas conseguirem chegar para ver seus familiares presos. E é isso, é São Gonçalo. A cadeia é dever do Estado? Ela é dever do Estado. Mas o familiar que mora em São Gonçalo e visita São Gonçalo é dever do município. E o município não quer discutir essa pauta, não quer nem pensar sobre isso. E eu já levei isso para alguns políticos, tanto gonçalenses no campo do Estado, quanto gonçalenses no campo da Câmara. E não quer discutir porque não gera voto. Preso não vota, deveria. O preso não sentenciado tem direito a voto, mas não vota. Então, se não vota, não é com quem eu quero discutir, sabe? A galera tem outras pautas para discutir, que não o encarceramento. E aí quer discutir quando a gente tem pessoas inocentes presas, que é importante que a gente discuta, mas que é raso, é pouco, porque a gente não se aprofunda de por que a gente tem 43 mil pessoas presas no estado do Rio de Janeiro e 68% delas é negra. Cara, muito bom trocar essa ideia com você, Joyce. Acho que foi esclarecedor, assim, né? Tipo, no sentido de trazer informações relevantes que as pessoas acabam não tendo acesso de maneira geral, assim, né? Se as pessoas quiserem ter mais informações sobre o sistema prisional e tudo mais, assim, como é que as pessoas encontram esses debates? O mecanismo, ele é uma porta muito importante, porque ele produz relatórios mensais. Mecanismo? Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Deixa eu ver aqui o link para as pessoas saberem. Tem uma página no Instagram e tem um site.
No próprio Instagram tem um link que vai direto para o site, e lá tem os relatórios mensais das visitas que o mecanismo realiza, mas também relatórios temáticos. Então, por exemplo, o relatório Meninas e Mulheres em Privação de Liberdade, que a gente discute principalmente o crescente número, 200% nos últimos 10 anos, de mulheres encarceradas no estado do Rio de Janeiro. Não achei aqui não, calma aí. Mecanismo, como é que acha? Tenta colocar mecanismo RJ. Mecanismo RJ. RJ. MEPCTRJ. Isso. Tá, se quiser procurar é só escrever mecanismorj.com.br, que é o mecanismo de combate à prevenção e tortura do Rio de Janeiro. Isso. Que aí as pessoas conseguem ter mais informações lá e tudo mais. É em nível do estado do Rio de Janeiro, mas existe um mecanismo nacional. O mecanismo é um tema que atua nacionalmente e estadualmente. Então tem o mecanismo nacional e tem os mecanismos estaduais. Tá. Então, todos os estados deveriam ter um mecanismo, a gente ainda não consegue ter nos estados todos, mas vários já têm, e tem um mecanismo nacional que atua nos estados que ainda não tem mecanismo. É uma política nacional de prevenção e combate à tortura. Entendi. Aqui até para as pessoas saberem. O Mecanismo Nacional de Prevenção de Combate à Tortura faz parte do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura de 2013, né? Sim. É um órgão composto por 11 especialistas independentes que terão acesso às instalações de privação de liberdade. É um órgão que fiscaliza e monitora, espaços de privação de liberdade e longa permanência. E aí, os relatórios são muito tranquilos de ler, não tem uma linguagem academicista, escrito por peritos, professores, assistentes sociais, advogados. E militantes de direitos humanos. Principalmente militantes de direitos humanos, antes de qualquer coisa, são militantes dos direitos humanos. E é muito importante para entender o cenário hoje do que a gente tem no estado do Rio de Janeiro de privação de liberdade, com dados verídicos, né? Para além do que a gente escuta de falácia na televisão, ali tem dados de pesquisas, de acompanhamento por anos. Não, você falou já várias aqui, tipo... Eu escutei muito na época da campanha dizendo que o pessoal que estava preso votou no Lula, pô. Tipo, e não votam. Não votou porque não vota, não tem direito a voto. Principalmente quem foi sentenciado, não tem direito a voto. A gente escuta muito isso, as fake news, né, sobre o sistema carcerário. Que a galera tá comendo bem, tá dormindo bem, que ganha, né, o auxílio reclusão. Auxílio reclusão é uma falácia. 8% da população carcerária recebe o auxílio reclusão. E como é que ele se dá, né? Só pra gente fechar. Uma pessoa que foi presa e contribuía para o INSS, ou seja, estava trabalhando, estava contribuindo, ela tem direito ao auxílio reclusão e esse dinheiro não vai para a pessoa diretamente, ela vai para os seus familiares. E parte disso fica para o Estado. É recolhida a sua contribuição e uma parte disso vai para a sua família. Então, assim, é um direito, ele estava contribuindo. Se ele está contribuindo, ele tem direito de receber, como qualquer outro profissional. E aí uma parte dessas pessoas não tá trabalhando de carteira assinada, não é formalmente trabalhando. Seja porque trabalhava no mercado informal, seja porque realmente, né, estava ligado de alguma forma, né, à infração do Código Penal. Então, é uma falácia dizer que as pessoas estão recebendo, estão vivendo desse dinheiro. É importante que a gente pesquise sobre, né, vá buscar informação. Eu sei que é difícil. Hoje em dia as pessoas falam muita merda mesmo. Às vezes até tem a informação e ainda assim, que a gente vê muitos políticos que a gente sabe que tem a informação. Usa usa porque é isso que vai chegar na Dona Maria e no seu João. Sabe? Que não tem acesso à informação. Falar isso que vai atingir que quem está preso ganha uma bolsa atinge rapidamente a pessoa que está desempregada, está com poder de compra reprimido, né? Quando na verdade não é. Agora, no final do ano, né, a gente tem aí as famosas saidinhas. Sim. E aí, em janeiro, foi muito alardeado que 2.000 presos não voltaram. Mas sabe-se que esses 2.000 presos são só 20% de quem saiu? Os outros 80% voltaram? E aí não estou dizendo que os 20% não teriam que ter voltado. Não, essa não é a discussão. Mas é que a esmagadora maioria voltou. A esmagadora maioria volta para acabar de cumprir sua pena. A minoria não volta. E dessa minoria, muitos, inclusive, morrem no processo. Saem e, por questões, enfim, diversas, acabam morrendo aqui fora. Então, a esmagadora maioria volta para cumprir o que deve para a justiça. Então, a gente precisa pensar, se essa pessoa está cumprindo aquilo que a justiça determinou, quando ela sai, ela tem que ter direito a reconstruir a sua vida. O ex-governador do Estado está vivendo numa cobertura. Ele também é egresso do Estado. Sim. Toda sexta-feira ele divulga lá os livros que ele está lendo, o exercício físico que ele praticou. Por que é que esse homem branco,
ex-governador que sucateou o nosso Estado tem direito ao esquecimento dos seus crimes cometidos e a juventude negra periférica não tem. Precisa, ao longo da vida, ser tratado como ex-detento. Sabe? A gente precisa aprofundar esse debate. Pô, obrigado, Joyce. Acho que a sua fala final é rigorosamente perfeita, assim, né? Tipo, o Cabral ter direito da liberdade amplamente depois de tudo que cometeu no Estado. E jovens que não fizeram nem 0,5% do que o Cabral fez estarem numa situação absolutamente deplorável no sistema carcerário ou em alguma medida alternativa é um absurdo, assim, de acontecer no Estado. Como é que as pessoas te encontram na internet e encontram Niara? Niara Acolhimento. Niara com com Y. Y, Niara, Niara Acolhimento. E eu, Nega Gravano, tô lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok. No Vila 3. No Vila 3, né, onde é a sede do Niara. E as pessoas podem conhecer um pouco mais do nosso projeto, saber como podem nos ajudar também, né? Porque é isso, a gente faz trabalho social e a gente precisa de apoio. Então, entender lá como é que a gente funciona, como a gente atua no campo da educação e como apoiar. Seguir pra gente já é muito importante, né? Porque a gente precisa desse engajamento para que isso chegue a mais pessoas. Então, nos encontrem lá, nos chamem lá. A gente está sempre disposta a pautar e a discutir isso. Chama a gente para tomar um refrigerante que a gente topa passar 2 horas aí discutindo essas pautas. É isso, gente. Muito obrigado para todo mundo que assistiu aqui até o final. Procurem a Joyce na internet, acompanhem o trabalho que ela executa, que ela faz, porque acho que é fundamental para a gente poder não só colaborar, mas aprender mais, que eu acho que é um espaço de troca fundamental na internet também. Joyce, muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço, sempre muito bom a troca com você, Muito Romário. bom. Beijinho.